A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9. A gente vai ler o verso 9 e verso 10. Eu dei o título dessa mensagem da oração de Jabes. Tem gente que não... Você já ouviu falar de Jabes, né? Todo mundo já ouviu falar de Jabes, né? O que acontece? Tem gente que não gosta de ficar vendo genealogia, mas a gente vê cada coisa linda em genealogia. E Jabes, se você não ler a genealogia, você não vai encontrar porque ele só está aqui escrito nesse momento, nesses dois versos aí. Diz assim, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9, a oração de Jabes. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Verso 10. Jabes fez uma oração. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território. Que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus bendito e amado, louvado seja o seu santo nome. Se conosco, Senhor, durante a ministração da tua palavra, que possamos aqui nesse momento, Senhor, não trazermos, Senhor, nada que não seja da tua vontade, que possamos apenas trazer o que é da sua vontade para esse momento, o momento da mensagem, o momento que o Senhor quer falar com o seu povo, Senhor. É um momento, Senhor, que devemos prestar atenção, não é uma hora de a gente se movimentar, a movimentação tem que ser das nossas vidas em atenção àquilo que tu queres falar. Então, Senhor, fala aos nossos corações, que o Senhor possa falar com cada um de nós, ser conosco, Senhor, que possa ser resposta, Senhor, de indagações, que possam ser uma libertação, Senhor, através da sua palavra, Senhor, para que a gente possa seguir, Senhor, em novidade de vida todos os dias, Senhor, entendendo qual é a sua vontade. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa ser comigo nessa noite, para que, em nome de Cristo, Senhor, eu só possa falar aquilo que tu queres, aquilo que tu desejas, para que eu não possa nem colocar nem um tio a mais, nem um pingo, Senhor, a menos, Senhor, daquilo que tu desejas durante esse momento. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Você pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Afinal de contas, o que é orar? Pastor, o senhor está brincando, porque eu vim na quarta-feira aqui, são 8h15, o senhor vai me perguntar o que é orar? Orar a Deus é uma coisa simples, ou deveria ser uma coisa simples, mas poucos assuntos precisam de mais esclarecimentos do que a oração. Por incrível que pareça, esse é um dos assuntos que precisam mais esclarecimentos para o povo de Deus, porque há muitos conceitos errados do que seja a oração. Há certo misticismo, há certa superstição que acometem o ser humano, tudo por conta
de uma coisa chamada falta de conhecimento bíblico sobre o assunto. Então, a pessoa que tem falta de conhecimento bíblico sobre qualquer coisa, aquela que não tem a leitura ou o hábito da leitura da palavra de vida, ela, qualquer pessoa que tem um microfone, ou qualquer coisa que ela ouça em qualquer plataforma, ou qualquer coisa que vem de qualquer pessoa, ela absorve aquilo como se fosse uma verdade. E na realidade, muita gente traz misticismo, superstição, coisas que não são inerentes ao que é a realidade do que seja realmente oração. Há ideias equivocadas que as pessoas têm sobre o que seja orar. Então a gente deve seguir alguns pontos sobre o que seja a oração. E a gente vai fazer isso do ponto de vista de um cristão, de uma pessoa que segue Cristo, que professa a fé em Cristo Jesus. E são pontos fundamentais, relevantes sobre esse tema que a gente deve ter enquanto cristão, para que a gente possa ter um crescimento saudável na nossa fé em Cristo Jesus. Então eu vou pressupor o básico aqui, a de que cada cristão, quando vai orar, ele acredita primeiro que Deus existe. A gente parte do princípio que há um Deus, esse Deus existe, eu vou orar a esse Deus. E esse Deus, ele recompensa os que o buscam. Diz lá em Hebreus 11, 2 e 6, depois você dá uma olhada, dá uma lida lá. Então, dessa forma, para o cristão, a oração é o diálogo que ele tem como crente com Deus. Então, quando você ora, você dialoga com Deus, você fala com Deus, você se expressa a Deus. E a oração, ela não deve ser uma coisa que a gente deve fazer de forma esporádica. A oração não pode ser uma coisa que a gente deva fazer de vez em quando. A gente não deve procurar orar quando a gente tem dificuldade. A oração deve ser sempre, em todo o tempo. No tempo ruim, expressando a Deus e dialogando com Ele, informando a nossa angústia, a nossa dor, pedindo para que Ele possa ser conosco, mas também no momento de alegria. E quantos no momento alegre, a primeira coisa que esquecem ou não querem lembrar é de Deus. Deus no momento alegre, ele parece que ele não existe. Ele é um ser que está ali, guardado. Ele fica ali, encolhidinho. Ele está ali. Se você precisar, você vai chamar ele. Quando é que você vai chamar ele? Na sua angústia, na sua dor. Um grande erro que um crente, que um cristão faz, é não ter a oração como exercício de fé. Eu não digo nem diário. Nem diário eu digo. É em todo momento. A palavra diz lá em 1 Tessalonicenses, Paulo fala, orai sem cessar, orai continuamente, é orar em todo o tempo. Pastor, então eu vou ter que ficar o tempo todo de jeito? Não, meu irmão. Eu vou ter que ficar o tempo todo de jeito fechado? Não precisa, meu irmão. Não tem necessidade nenhuma disso. Orar é falar com Deus. E quando é que eu tenho? Eu tenho que marcar um gabinete com Deus, eu tenho que olhar a agenda de Deus? Não, meu irmão. Você pode falar com Deus em qualquer hora, em qualquer momento. Mas Deus tem um lugar para ficar? Deus está em todo lugar. E Deus, ele está disponível para ouvir a nossa oração. Deus fala conosco através das Escrituras. Ele está falando agora para o seu coração. Eu não sei o que Ele quer com você nessa noite, eu não sei o que Ele quer com você nessa prestação de culto, mas Ele está falando com você nesse momento. E na hora que a gente ora, a gente fala com Ele, a gente se expressa a Ele, nós falamos com Ele através da oração. Então nós ouvimos Deus através das Escrituras. E quantas vezes você lê um texto e Deus fala algo com você, e depois você lê esse mesmo texto e Deus fala outra coisa sobre outro assunto naquele mesmo texto? Isso acontece continuamente para aquele que tem o hábito. Então a oração, por conta disso que a gente falou no começo, é uma parte fundamental do nosso relacionamento com o nosso Deus. E essa oração é através da oração, sob a base dos méritos de Cristo, é que nós podemos ter uma vida de comunhão com Deus. Não há mérito em nós. O verdadeiro cristão, ele entende que a oração ela deve ser uma prática constante durante toda a sua vida. Isso não é um tempo, não é um momento.
não é um culto, não, é em todo o tempo. Mas o que a palavra de vida diz sobre oração? Meu irmão, do começo até o fim da Bíblia, ela destaca a prática e a importância da oração. Você pode pegar a Bíblia lá em Gênesis 1 e lá para o final de Apocalipse 22, você vai ver que em todo tempo a Bíblia fala sobre oração. Logo nos primeiros capítulos do primeiro livro da Bíblia, a gente lê sobre como o Senhor começou a ser invocado na descendência de Sete, está lá em Gênesis 4. Depois que o homem pecou, depois do pecado original, lá em Gênesis 4, a descendência de Sete começou a invocar o Senhor, mesmo fora do jardim, mesmo dentro daquela circunstância. E eu quero lembrar você que Adão vivia naquela época. Eu estou para pregar isso, eu não sei se você sabe. Se você fizer a contagem de tempo, por isso que é bom a gente ler genealogia e tempo. Eu não sei se você sabe, mas Adão era vivo quando Deus chamou Enoque. Se você der uma olhada no tempo, você vai ver que quando Deus chama Enoque, Adão era vivo. Eu fico imaginando a frustração de Adão vendo Enoque. Pouca gente dá importância para isso. Pouca gente dá importância para tempo, para genealogia. A narrativa bíblica, ela vai do primeiro até o último livro, falando sobre a oração dos santos, como eles sobem como incenso diante do trono de Deus. E a Bíblia não traz uma regulamentação acerca de uma postura física, uma postura física que deve ser adotada na oração. Nos tempos bíblicos, na maioria das vezes, as orações eram feitas em pé. As pessoas oravam em pé. Em certas ocasiões, as pessoas também oravam ajoelhadas, prostradas, com as mãos estendidas, levantadas. Mas a Bíblia ela não procura dar ênfase na regulamentação de uma postura física para oração. Mas, por outro lado, ela enfatiza algo importantíssimo: o espírito correto ao orar. Qual deve ser o espírito correto de um crente ao orar a Deus? A oração, ela deve ser feita, antes de tudo, com fé. Vamos orar, vamos. Acabou. Acabou o tempo? Acabou. Você tem 5 minutos para oração, tá bom. Acabou 5 minutos. A oração, ela tem que ser feita com fé, crendo, acreditando. Se a oração é falar com Deus, se orar é falar com Deus, é necessário que haja fé, confiança nesse Deus, por parte daquele que ora. Também na oração correta não há espaço para hipocrisia, não há espaço para soberba. A genuína oração a Deus exige humildade, sinceridade, consciência do pecado, entendimento acerca da grandeza e da santidade de Deus. A gente olha lá no Antigo Testamento vários exemplos de pessoas que se dedicaram à oração. Abraão, Isaac, Jacó tiveram uma vida ativa de oração. Só você pegar o livro de Gênesis. Moisés também frequentemente orava a Deus. Josué era uma pessoa que tinha consciência da eficácia da oração. Lembra quando eles entraram em Jericó, destruíram Jericó? E aí alguém falou no meio da multidão: vamos lá para Ai, e ele foi. Até aquele momento, todo passo que Josué deu foi dado por Deus. Quando ele não ouviu Deus, ele mandou os homens irem para Ai lá, os homens foram derrotados. E aí Deus falou com ele: olha, tem algo aí que eu falei para não pegar, e pegaram. Dá uma olhada aí no povo. Josué nunca mais ele deixou de orar a Deus para ver se ele podia ir ou não para a batalha, e o que ele deveria fazer ou não para ir. A única vez que ele não orou, que ele foi dar ouvido para alguém no meio de uma multidão, não vamos cuidar da gente não, é uma cidade pequenininha. Eles perderam. Tem gente que anda perdendo coisas na vida, que de repente parece que não são tão importantes, por falta de oração, por falta de comunhão com Deus. Na vida dos profetas, a gente tem referências claras de oração. Elias orava bastante. Tiago cita Elias em sua epístola no Novo Testamento, destacando a vida de oração do profeta. Entre os profetas escritores, Isaías, Jeremias, pessoas de oração.
Abacuque, basicamente o livro dele é um precioso registro de diálogos com Deus. Isso é oração. Outro personagem que se dedicava à oração e à adoração era Jó. Jó orava, a palavra falava que ele orava todos os dias. E olha que a Bíblia chama ele de um homem reto, íntegro, que se desviava do mal. O homem orava todos os dias pelos filhos, todos os dias pela família. Viu o que aconteceu com a família dele? Ele fez alguma coisa para aquilo acontecer? Nada. Fez absolutamente nada. No livro de Salmos, Provérbios, a gente aprende também muito sobre oração a Deus. Na verdade, o livro de Salmos ele é uma coletânea de orações que tem na Bíblia. Orações de louvor, orações de súplica, orações de intercessão, confissão, orações precatórias, oração de ação de graças. Na época do exílio, do pós-exílio, a gente encontra pessoas envolvidas na oração, Esdras, Neemias, Daniel. No Novo Testamento a gente não precisa nem falar, porque Jesus, eu acho que foi o maior exemplo de oração. Sempre estava se afastando para orar. Sempre tinha um momento que ele falava com Deus. Ele mesmo sendo Deus, ele falava com o Pai. A vida de Jesus na terra foi uma vida de oração. Orava a todo momento. E ele se preocupou em ensinar seus discípulos a orar. E até mesmo na cruz ele orou ao Pai. Até na cruz no sofrimento. A Bíblia, ela fala que através da oração nós podemos adorar a Deus, agradecer a Deus por tudo, render graças a Deus, apresentar a Ele nossas ansiedades, nossas inquietudes, confessar os nossos pecados, buscar perdão, declarar nossa devoção a Ele. Por isso que a gente pode falar sobre oração nas variadas formas: oração de louvor, adoração, oração de ação de graça, oração de súplica, de intercessão, confissão, contrição pelo pecado, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso reúne, por exemplo, adoração, petição, confissão. Todas essas características revelam que quando a gente ora, fala com Deus sobre Ele mesmo, sobre nós mesmos e sobre as pessoas que vivem neste mundo, nós nos libertamos de algumas coisas, porque a oração é libertadora, meu irmão. Porque quando você fala com Deus, você joga tudo, o fardo todo. É muito bom orar. E os cultos de oração são os cultos que tem menos gente. As reuniões definidas como de oração são as que não tem ninguém. Não tem nem gente para poder fazer a reunião. Não tem gente para ministrar. Eu estou querendo voltar para a reunião na sexta-feira, mas eu não tenho tempo para vir. Eu não consigo uma abençoada para vir aqui. A oração pode ser feita individualmente, de forma privada. Tem gente que orava a Deus em particular. Daniel orava no seu quarto. Jesus orava de forma reservada. Bom, se a gente começar a falar aqui sobre oração, a gente não vai acabar porque é tão extenso. O importante é a gente entender que a oração ela tem um significado muito importante. Então, mediante esse breve relato aí do que seja oração, eu quero falar de um homem que ele aparece só no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, nesses 2 versos que a gente leu, que fez uma única oração a Deus, e ele está nessa genealogia aí. Se a pessoa passar batida, não vai nem perceber esse homem e essa oração que ele faz. Eu preciso, antes de mais nada, enfatizar algumas coisas com você. Na cultura judaica, o nome da pessoa representava um marco na vida, que podia ver a traduzir o caráter dessa pessoa. Jabes era um homem da tribo de Judá. A Bíblia não chega a mencionar muito sobre a sua vida, muito pouco. As informações que temos são realmente só esses 2 versículos. Qualquer coisa que a gente fique sabendo além desses 2 versículos são extra-bíblicas. São coisas narrativas que não têm base na palavra de Cristo. O que mais me chama a atenção da história de Jabes é que, apesar de ter nascido na tribo de Judá, que significa louvado, glorificado, exaltado, uma tribo que tem um nome de alegria, o seu nome ele não condizia com o próprio povo, com a própria tribo que ele fazia parte, porque Jabes significa o que causa sofrimento,
O nome Jabes significava o que causa sofrimento. E um homem com esse nome na tribo de Judá, que significava louvado, glorificado, exaltado. Não tinha a ver, uma discrepância, o nome da tribo, ou o significado do nome da tribo com o nome dessa pessoa. Mas esse nome que foi atribuído a ele, foi por causa do seu nascimento. Porque a sua mãe, diz a palavra, a gente leu, 1 Crônicas 4:9, a mãe, quando teve ele, teve muito sofrimento, sentiu muita dor para ter Jabes. E esse homem, ele carregou esse nome quando era pequenininho. Mas aí, o seio social dele, pequenininho, ele não tinha nem cognição para nada, era dentro de casa, a família só. Mas aquele homem foi crescendo, foi virando um garoto. Agora imagina, vai passar o Jabes na rua. Aí o Jabes passa na rua, carregando o fardo do nome dele, carregando o fardo de uma pessoa que causa sofrimento. Imagina o Jabes indo comprar alguma coisa na mercearia, imagina o Jabes indo no supermercado, todo mundo olhava, aquele ali é o que causa sofrimento. Como é que deve ser, ou deveria ser a vida desse homem? Deveria carregar um peso difícil na sua. Está escrito lá na genealogia. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu o nome de Jabes dizendo, porque com dores a dei com luz. O homem, na NVI, na nova versão internacional, se for a versão que você tem, diz que Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Olha que bênção. O homem foi o mais respeitado. A gente não sabe porque esse título de homem ilustre é atribuído a Jabes, mas muitos acreditam que é por causa da sua inconformidade com a decretação de derrota em sua vida. Ele não se conformava, de repente, com aquela situação. Por isso que acreditam que ele tem essa definição na Bíblia, porque por causa do inconformismo dele, ele ora ao Senhor. Tem muita gente que quando está de frente do fracasso, acaba desistindo. Está diante do medo? Desiste. Está diante da angústia? Desiste. Tem que confrontar? Desiste. Tem que enfrentar? Não enfrenta. Não tem resistência. Não resiste. O oposto do sucesso não é o fracasso. Sabia disso? Que o oposto do sucesso não é o fracasso. O oposto do sucesso é a desistência. Esse é o oposto do sucesso. Aquele que desiste nem fracassado é, porque ele nem começou a lutar. Jabes tinha um passado muito complicado, mas ele enfrentou, confrontou e superou os seus traumas. Possivelmente o fato de Jabes ser o mais ilustre dos seus irmãos seja justamente essa oração que ele fez. E ele conseguiu o favor de Deus por intermédio da oração. E a gente tira alguns aprendizados que eu vou falar rapidamente antes de a gente entrar em oração. A primeira coisa que Jabes fez foi pedir a bênção de Deus. Jabes, quando ora, ele acredita que o Deus a quem ele ora está vivo. Ele ora que Deus está vivo, que não é um Deus morto. É o mesmo Deus que eu e você estamos aqui servindo, adorando e adorando. Então, quando ele se vê na oração, a primeira coisa que ele pede é a bênção de Deus. Senhor, me abençoa. Porque ele sabia que somente através das bênçãos de Deus que a gente consegue vencer o fardo que a gente carrega. Mateus 11:28 está escrito assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele sabia, já estava cansado de ser reconhecido por aquele que oferece dor. Ele estava cansado de carregar esse fardo desse nome. Então, ele vai atrás daquele que pode resolver qualquer situação. Tem gente que está indo a tudo quanto é lugar. Tem até crente místico, que vai aqui, vem aqui,
aí vai na assembleia, aí vai não sei aonde, aí vai na outra denominação, aí vai até ouvir alguma coisa. De repente alguém dá um giro, vem um anjo. Eu estou pedindo, inclusive, sempre falo isso, aqui, 2 anos e meio que eu estou aqui, falo isso. Eu não consigo ver anjo. Estou pedindo a Deus para ver um anjo. Eu acredito em anjo. Eu queria muito ver, acredito nos seres espirituais, eu queria muito ver um anjo, mas eu não consigo, infelizmente, ver anjo. É uma coisa que eu gostaria mesmo de ver. Eu creio profundamente nisso, mas eu não consigo ver. Tem gente que vê. Tem crente que vai pulando de barco em barco, de lugar em lugar. Tem gente que vai à igreja que é neopentecostal, dirigido por um apóstolo, que quebra. Não, deixa pra lá que a gente não vai nem entrar nesse mérito. Mas ele percebeu que a vida dele não precisava ser marcada pela dor, mas sim uma vida de caminhada de bênção de Deus. Tem uma coisa que a garotada deixou, mas muito culpa também da geração da minha e da posterior a mim, que deixou também de ensinar as crianças a darem bênção. Elas não dão mais bênção para pai, para mãe. Eu lembro de um dia que eu entrei, que meu tio foi lá em casa, eu devia ter uns 9 anos, ele foi fazer uma visita lá em casa, eu passei por ele para pegar uma água para depois falar com ele. Quando eu fui falar com ele, eu dei um tapa. Ele falou: vem cá, você não vai beijar seu tio, não pedir bênção não? Você passou por mim, eu estava com sede, 9 anos. Militar, eu fiquei na minha, não, bênção. Às vezes a gente está preso a dores e sofrimento, mas a gente pode, como Jabes, aprender que a gente orar e pedir a bênção de Deus é necessário. A gente não deve se sentir desqualificado para servir a Deus não, tá? Porque Ele olha o seu coração e olha o seu passado e conhece a sua dor. Segundo aprendizado, Ele rogou a expansão do seu território. Ele ora pedindo para que o seu território se expandisse. Ele pede para que Deus aumente as suas terras, que a prosperidade esteja sobre a sua vida. Pastor, mas isso não é pecado? Não, não é pecado não, meu irmão, não é teologia não. Ele tinha desejo, vontade de conquistar mais coisas. Prosperidade não é riqueza, é ausência de necessidade. É só você pegar o dicionário. E prosperidade é uma dádiva em nossa vida. Jabes não queria apenas que seu passado o condenasse, mas que seu futuro fosse abundante diante da graça de Deus. Tem gente que é acomodada com a situação e ainda reclama. Ah, não consigo conquistar nada, não tenho futuro, sou uma pessoa que nada dá certo. Essa não deve ser a nossa postura. A nossa postura não deve ser essa. Somos filhos de Deus. Deus é aquele que nos ajuda a conquistar mais. Só que a gente tem que ter a disposição de ir atrás. E como é que a gente começa isso? Oração. Jabes queria ter mais terras, mais influência, oportunidade para ser uma bênção nas mãos de Deus. Terceiro aprendizado, ele suplica a presença de Deus. Nossa, isso é tremendo. Que a tua mão esteja comigo. Nossa. Ele clama por proteção. Não adianta a gente ter um território expandido se a gente não tiver Deus com a gente. Se a presença e a mão de Deus não nos guiar em todos os nossos passos. A gente pode lembrar de Davi, quando em meio ao seu pecado faz a seguinte oração: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Está lá no Salmo 51. Davi, o rei de um território, de um povo, homem rico, ele não pede para Deus tirar sua riqueza, ele não pede para Deus tirar suas mulheres, ele não pede para Deus tirar sua influência, ele pede para que o Espírito Santo não seja afastado da sua vida. O Deus das bênçãos é mais importante que as bênçãos de Deus. Quarto e último aprendizado, ele clama pela proteção de Deus. Ele diz: preserva-me do mal para que não me sobrevenha aflição. Jabes entende que, por mais que sejam prósperos, abundantes, jamais seria uma tarefa fácil percorrer aquele caminho se Deus não proteger ele, porque existem males, existem dores na nossa caminhada. Em Salmos 46:1 a gente encontra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A gente não vai encontrar refúgio e fortaleza, muito menos socorro, fora da presença de Deus.
Pois é somente na presença de Deus que a gente consegue ter a ausência do inimigo nas nossas vidas. Imagina o seguinte, meu irmão, minha irmã. Deus é como se você estivesse olhando no espelho. Quanto mais você se afasta do espelho, ela vai ficando a sua imagem. Já reparou? É assim. Quanto mais você se afasta do espelho, a imagem vai diminuindo. E quanto mais você chega perto, a imagem vai aumentando. É assim. Nosso relacionamento com Deus. Quando a gente está perto de Deus, Ele vai estar protegendo a nossa vida, guarda os nossos passos. Agora, se a gente estiver longe, meu irmão, a gente às vezes não tem força nem para andar para chegar perto. A gente não tem ferramenta, só por não ter a presença de Deus nas nossas vidas. Em toda a sua palavra, Deus, Ele sublinha repetidamente a importância dos relacionamentos que um justo tem. O que Jesus disse? Os mandamentos: amar a Deus e amar o nosso próximo. Deus tem feito muitas coisas a partir da criação de cada um de nós, até do mundo. E tudo isso para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Segredos de pedir a Deus é fazer isso com fé, crendo que vai receber. Deus é o poder por trás da oração. Sem Deus, a oração não tem poder algum. Quando a gente crê em Deus, a oração tem poder para quê? Para curar. Tem poder para libertar. Tem poder para fortalecer. Tem poder para perdoar. Tem poder para operar milagres. Todos nós que estamos aqui dentro, quem está lá fora, tem algo que precisa ser tocado por Deus. Todos nós. Não tem um ser humano que não tem algo que não precisa ser tocado por Deus. E é nesse momento, que quando você se achega ao Espírito Santo, Ele te mostra o poder que existe na oração.